entrevista à Rádio Bandeirantes de Campinas, o presidente da Ponte, Marco Antônio Eberlin, confirmou quantas contratações a Macaca já tem acertada para a próxima temporada. Quantos jogadores a Ponte já tem contratado? 5. Quais as posições? Lateral direito, um zagueiro, um volante, 2 atacantes. São contratações ou reforma de contrato com jogadores que já estavam? Não, são contratações. São novos jogadores que vão chegar. Outro assunto bastante debatido durante a entrevista foi sobre a saída de Kaique França. Um dos principais jogadores da equipe em 2023, o goleiro deixa a Macaca após 2 temporadas. Já anunciado pelo Sport, Kaique chega sem custos à equipe pernambucana. O atleta procurou a Ponte Preta para ter um aumento de salário e renovação de contrato. Aonde ele alegava ter uma proposta, né? Eu acredito que tenha mesmo. Que é 3 vezes o salário que ele ganha na Ponte Preta, que não é um salário baixo. E mais uma luva alta. A Ponte Preta não tem condições de pagar isso, principalmente na posição de goleiro. É bem servida, seu reserva imediato, o Pedrão, é um grande goleiro. O contrato do Kaique iria até o final de outubro desse próximo ano, ou em metade de outubro. E ele poderia assinar um pré-contrato já em maio e sair gratuitamente da Ponte Preta, né, sem deixar nada. Como nós tínhamos um valor a pagar para o Kaique, nós entendemos que era melhor juntar todas as dispensas que tinham com o Kaique, ele abrir mão disso e liberá-lo para o Sport Clube Recife. Visando a disputa do Campeonato Paulista, a Ponte inicia a pré-temporada no dia 2 de janeiro na cidade de Campinas. De acordo com Eberlin, no mínimo 4 contratações já estarão à disposição de Brigatti para o início da preparação da equipe para a disputa do estadual. Após perder Kaique França, Arthur, Mailton, Fábio Sanches e Eliel, o presidente afirmou que o volante Ramon Carvalho fica e que Elvis e Pablo Diego também possuem grandes chances de permanência no Moisés Lucarelli para 2024. Existe negociação com os dois. Na sua opinião, tem mais chance de ir embora ou de ficar? De ficar. Ótima notícia, ótima notícia. Também durante a entrevista, o comentarista Valdemir Gomes, o Tigrão, esboçou uma provável escalação para a primeira partida da Macaca na temporada contra o Mirassol. Pedro Rocha no gol, Luiz Felipe, Matheus Silva, Castro e um novo reforço na lateral esquerda. No meio-campo, Amaral, Felipinho, Ramon Carvalho e Elvis. E fechando o ataque, Pablo Diego e Gé. Em resposta, Eberlin concordou que essa possa ser a base da equipe para o início da temporada. Pode ser. Como eu disse, o João Brigatti que está fazendo hoje, você também não pegou esse início, está na mão do João as contratações, está na mão do João ele dizer quem ele quer, quem ele não quer. E é lógico a minha aquiescência, mas posso até opinar, mas hoje todos os nomes chegam ao João, esse aqui vai, esse vai, dentro das nossas condições financeiras nós temos feito. É uma equipe que eu gosto, vamos ver. Desses volantes aí tem um volante contratado, tá? Quer falar o nome? Não, agora não. Eberlin também falou sobre o planejamento financeiro da Macaca para 2024. Vai ser inferior, nós vamos reduzir gastos aqui em todos os setores. Ponte Preta precisa, principalmente, chegar no ano de 2024, não com 2 salários em atraso como eu cheguei aqui. Chegar com a casa em ordem. Para isso você tem que diminuir os gastos. Necessariamente não é deixar a equipe mais fraca. Contratar aqui com um critério maior ainda. Quem está fazendo a montagem da equipe passa pelo crivo do João Brigatti. A Ponte estreia no Campeonato Paulista no dia 21 de janeiro contra o Mirassol no estádio Moisés Lucarelli. Você não está ficando doido não, hein? Você estava ouvindo latidos de cachorro. É que o Marco Eberlin, o presidente da Ponte, é criador de cães. Tem mais de 40. Então ele estava falando e tinha algum cachorro ali do lado dele que estava querendo participar da entrevista e participou. Né? Participou com muita galhardia, parabéns aos cães, são todos pastores alemães, né? Legal.
Gosta muito de cachorro, o presidente da ponte. Tem outra informação relevante, na minha opinião. Muita gente lamentou, e eu também, tecnicamente falando, a saída do Mailton. Mas, segundo essa entrevista, a ponte não teve interesse que ele permanecesse. Outra informação relevante. Os salários dos funcionários da ponte estão rigorosamente em dia e foram pagos todos os funcionários, 13º, está tudo em dia. Isso é uma boa notícia, é obrigação, mas está tudo em dia. Então isso é um cenário que tem que ser colocado também. A gente sabe, ele mesmo disse, da dificuldade financeira que a ponte vai ter no ano que vem. Não vai ser fácil atravessar o ano, mas ele e seus pares estão tomando medidas drásticas para redução em todos os aspectos da ponte. Por exemplo, a pré-temporada será feita em Campinas, segundo o presidente, para levar o time para fora de Campinas, Boles e os telespectadores, pagar, né? Custa R$300 mil. A ponte vai fazer em Campinas, vai ficar evidentemente alojada num hotel, mas vai fazer a sua preparação sem nenhum prejuízo técnico de estrutura, segundo o presidente, no próprio Moisés Lucarelli, na estrutura que a ponte tem hoje. Isso também passa pela rigorosidade, o controle um pouco mais afinado na parte financeira. Boris. Eu só queria falar um pouquinho sobre o Kaique França. Claro que eu não vou entrar nos méritos da questão financeira, já explicada pelo presidente na entrevista de ontem na Rádio Bandeirantes. Uma entrevista, mais uma vez, muito esclarecedora, né? O torcedor da ponte às vezes fica cobrando isso, aquilo, mas é a realidade da ponte é essa. E no aspecto técnico a ponte perde muito. Pedrão é um bom goleiro, teve poucas oportunidades e as poucas oportunidades que ele teve, ele correspondeu. Isso é evidente. Mas perde, para mim, o melhor jogador do elenco de 2023. Da regularidade, a gente pode colocar o Gé naquele Campeonato Paulista da Série A2, o próprio Pablo Diego antes da contusão, ele volta na última partida e marca 2 gols que ajudaram a salvar a ponte. O próprio Felipinho, que terminou muito bem, foi o cara que mais desarmou no Campeonato Brasileiro da Série B. Mas de regularidade foi o Kaique França. E não pode acontecer o mesmo com o Pablo Diego. Então a ponte tem que se esforçar no sentido, tem a questão financeira, a gente sabe que é complicado, tem sondagens, tem propostas, não é fácil. Mas o Campeonato Paulista da Série A é um campeonato extremamente complicado. A ponte sentiu na pele isso. Campeonato curto, 12 rodadas. E pelo time que foi esboçado aí na reportagem, a ponte, que é uma situação de momento, porque jogadores foram contratados, mas isso não dá para a gente fazer um conceito em relação a esse jogador e nem muito menos um preconceito, porque a gente não sabe os nomes. Mas é um time no qual a ponte vai ter sérias dificuldades no campeonato tão complicado como é o Campeonato Paulista da Série A1, que vale muita coisa. Outra informação relevante é que ele afirmou que o Ramon Carvalho vai ficar. Sim. Ele afirmou com todas as letras. E nesse caso do Kaique, que é um assunto que a gente debateu durante uma semana, eu acho que vale, porque, como o Boles disse, eu assino embaixo, ele foi o melhor jogador da ponte em toda a temporada, não há dúvida. Mas, segundo o próprio presidente, a pedida salarial não para renovação, né? Ele tinha um contrato até outubro do ano que vem, mas para refazer o contrato, para que ele não saísse, a pedida salarial do Kaique França ele já ganhava o teto da ponte, ele queria 3 vezes o valor. A ponte, evidentemente, disse ao Kaique: não podemos fazer esse novo contrato com esses novos valores. Ele tinha a proposta, a ponte devia a ele alguma coisa, também o recolhimento de fundo de garantia, e se o atleta permanecesse aí, em maio ele poderia, né, assinar um pré-contrato e sairia, né, da ponte. E a própria postura dele foi correta, né? Então eu acho que foi a melhor saída. Eu, como não sou um poste, eu tinha uma outra impressão. E por que eu tinha uma outra impressão? Porque, não sei, na minha cabeça tinha que o contrato do Kaique França era maior com a ponte em termos de durabilidade, mas não era isso. Vencia em outubro do ano que vem. Então, diante desse cenário que o presidente colocou ontem, não é que eu achei um negócio bom, não. Eu continuo sem entender e sem achar. Eu não acho normal não depositar fundo de garantia para os funcionários. Ah, mas todos os times fazem, ou a maioria deles. Mas eu não posso achar isso normal. Não acho normal. Não acho. Isso não entra na minha cabeça. Mas, de qualquer maneira, diante de todo o cenário, a ponte encontrou aí uma medida, pelo menos, paliativa e razoável para o caso do Kaique França. E eu perguntei para o Marco Eberlin sobre lá no dia 2, quando vai acontecer a reapresentação,
quantos jogadores. Ele falou que tem 5 contratados. Falei, além desses 5, quantos jogadores vão se apresentar? Ele falou mais 4. Então, 5 que já estão contratados e mais 4 que ainda serão contratados. Total, 9 jogadores. Aí é o seguinte, perguntei sobre o lateral esquerdo, porque a Ponte não tem lateral. O Arthur saiu, né? Foi para o Água Santa, não renovou o contrato. O menino aí está machucado? O Jean Carlos está machucado, talvez em março ele tenha condições, passou por uma cirurgia extremamente delicada. E o Marco Eberlin disse, está muito difícil contratar lateral esquerdo. Não tem no mercado. E o direito também. Direito e esquerdo, 2 posições que é uma dificuldade gigantesca até quanto você contratar jogadores de beiradas, né, os pontas. Teve também o Gabriel Silva, né, que passou, acabou não permanecendo, ficou muito tempo no futebol da Europa, jogou 2, 3 partidas e preferiu rescindir. Então, nesse momento, a Ponte não tem um lateral esquerdo. Agora, volta dia 2, o campeonato começa 20, 21, é pouco tempo de preparação, hein? Então, quanto mais esses jogadores chegarem, evidentemente, no dia 2, essa é a expectativa para obrigar a trabalhar, porque daqui a pouquinho tem estreia no Campeonato Paulista. Agora, tem um ponto positivo nessa história. Eu concordo com você que é pouco tempo. Mas é melhor você começar no dia 2 com todo mundo, ou com 90% pelo menos do time, do que começar no dia 26, Boles, com 50%, 60%. Cada jogador que esses novos chegam de uma maneira diferente. Parte clínica, física, não é? Até adaptar. Então é melhor estar com o maior número de jogadores possíveis para iniciar o trabalho.